Olha só, eu Exato. queria responder aqui ao Rogério Rios, que ele diz que se é teórico não é provado. Não, meu querido. Teoria não é uma quimera nem uma elucubração. Uma teoria são procedimentos, tá, matemáticos, tá, de lógica, tá, que levam a comprovar a existência de alguma coisa. Lógico que um dia terá que ser provado. Entretanto, geralmente, quando você tem um encaminhamento teórico desse que eu estou falando, matemático e físico, essas são coisas comprovadas, né? São coisas que a ciência pode seguir esse caminho, tá? Então, teoria não é quimera, tá? A teoria é um agenciamento lógico de uma questão. Tá bom, meu amigo? É só a gente pensar que existe a teoria da gravidade, né? Então, por aí você já imagina que a teoria ela não é apenas invenção. Pois Bom, tem uma pergunta aqui que foi enviada pela Zumira aqui. Então, vamos escutar o que a Zumira tem a dizer. Boa noite a todos do Brasil UFO, convidados e pessoal do chat. Em 2019, parece que um observatório nacional na Austrália recebeu um sinal que não seria de nenhum satélite nem espaçonave terrestre e que proveniente de Centauri B. E foi só uma vez esse sinal e eles não receberam mais nada. Você escutou falar sobre isso, Lala? E o que você acha realmente? Pode ter sido um contato, uma tentativa de contato de Centauri B com a Terra? Olha, Zumira, obrigada pela sua pergunta. É muito interessante, claro que isso me interessou muito, esse sinal, né? Porque ele é um sinal realmente que foi captado, está lá gravado o sinal, né? E nós sabemos que pelo menos uma civilização vem alegadamente desse sistema, né? Então, é a tal coisa, a gente não vê que tem uma coerência na existência dessa civilização por lá, e quando aparece um sinal, a gente diz que não é nada, né? Não é bem assim. Claro que esse sinal ele foi estudado, inclusive, né? A NASA estudou esse sinal, eles não chegaram a conclusão nenhuma, eles não sabem dizer de onde veio. Tem o que é esse sinal. Então... Ou não divulgaram, né, Lala? Oi? Ou não divulgaram, não quiseram divulgar. Ou não divulgaram. Mas eu acho que realmente esse sinal pode ter vindo de alguma civilização de lá, porque... se você for ler o texto, né, Alpha Centauri, que foi a chamada dessa live, né, lá no blog, você vai ver que esse acobertamento extraterrestre não exclui que exista uma civilização nesse sistema triplo, tá? Porque é uma estratégia dos grandes casos ufológicos de sugerir uma localização, mas nunca dizer certamente de onde eles vêm. Tá? Então, é muito possível que em Alpha Centauri exista, sim, uma civilização, talvez não em volta de Próxima B, como eles dizem, mas, por exemplo, o Observatório Chandra, que observa Alpha Centauri há 20, 30 anos, né, eles dizem que as condições para a vida em Alpha Centauri A e Alpha Centauri B seriam muito boas, mas não em Alpha Centauri e Próxima Centauri, como o Akon diz que a civilização dele vem de lá. Entende? Então, se você ler o artigo, você vai ver que há como que uma pista, entendeu? Que é colocada ali para você achar, para a gente achar. E esse sinal, ele vem de lá. Não se sabe. Aí tem várias teorias, o acobertamento sempre diz que é alguma coisa da atmosfera terrestre, mas a verdade é que a NASA
disse que não sabe de onde vem. Sabe de onde vem, mas não sabe o que enviou esse sinal. É muito interessante que tenha sido só um sinal. Sim. Né? Porque, de repente, eles podem estar querendo diferenciar dos sinais mecânicos que são transmitidos no espaço. Né? De repente, um sinal, vai saber. Mas, realmente, olha, é uma ótima pergunta, porque, né, aliás, o Akon, né, e a civilização desse planeta Meton não é o único que diz que vem de Alpha Centauri. Né? Outros extraterrestres dizem que vem de lá também. Bom, vamos a mais uma pergunta aqui enviada para a gente. Dessa vez, o meu amigo Mirante. Fala aí, Mirante. Vamos lá. Boa noite a todos Marcelão. da Brasil UFO. A minha pergunta para a Lala é a seguinte. Lala, você tem informação de que as pesquisas astronômicas já tenham encontrado evidências de exoplanetas no sistema de Alpha Centauri? É isso, uma ótima noite a todos. Sim, com certeza. Nós já temos 3 planetas em volta de Próxima B. Não, de Próxima Centauri, que é a tal anã vermelha, extremamente radioativa, sujeita a explosões importantes. E nós temos um planeta na chamada zona habitável desse planeta, dessa estrela, né? Esse planeta provavelmente volta sempre a mesma face para a estrela, porque tem um acoplamento de maré ali, porque ele é muito próximo, porque Próxima B é uma estrela pequena. Então, a zona habitável dela é muito próxima, né, do planeta. Mas Alpha Centauri A e Alpha Centauri B são análogas solares. E lá tem a suspeita de 2 planetas. Mas esses planetas não foram confirmados, seriam gigantes gasosos. Então, isso aí nós não temos ainda certeza do que tem em Alpha Centauri A e B. Mas em Próxima Centauri nós temos já 3 planetas descobertos lá. E são planetas telúricos, né? São planetas como a Terra, rochosos. Sim. Né? Mas essa estrela parece um pouco indigesta para a vida e o desenvolvimento de civilizações, ao contrário do que o Akon fala. Né? Ele diz que Próxima Centauri tem um ecossistema ideal para o desenvolvimento de civilizações. De modo que lá no blog, se você ler o texto, que me daria grande prazer, se você fosse lá ler, você vai ver essa discussão toda do que a ciência terrestre conhece desse sistema e o que o Akon fala dele. E eu já convido todos vocês, tá, para acessarem depois que vocês assistirem aqui o programa, lalabarreto.com. Lembrando que o Lala é LALABARRETTO.com, tá bom? Então é Lala Barreto com 2 L's no final e o Barreto, os 2 R's do Barreto e os 2 T's no final do Barreto, tá bom? Então lalabarreto.com, lá terão todas essas pesquisas, essas matérias produzidas pela Lala. Então será um prazer receber vocês por lá também, além aqui do programa. O Éder, ele pergunta assim: Encelados, a 6ª maior lua de Saturno, está cada vez mais evidente vida. Temos que lembrar também as vidas aqui no nosso próprio sistema solar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, Lala. Então, tem um outro artigo lá que se chama O Mapa Cósmico de Betty Hill. A Betty Hill, como todos sabem, né, foi o primeiro grande caso de abdução estudado, né? E a Betty Hill, dentro da nave, ela perguntou para o extraterrestre que estava lá com ela de onde que eles vinham. Aí o extraterrestre tirou uma espécie de um mapa virtual, que na verdade eram pontos,
tá? Com algumas linhas em certos orbes, né? Então, mostrou isso para ela e perguntou para ela assim, mas e você sabe dizer de onde você vem? Para que ela apontasse naquela configuração que ele apresentou para ela de onde ela vinha. E ela disse que não tinha a menor ideia, entendeu? Porque ela era uma pessoa que tinha uma cultura astronômica normal. Ela dizia para mim, o universo era feito de estrelas que a gente olhava para o céu e pronto. Ela não tinha nenhum outro tipo de informação maior sobre o universo. E aí o extraterrestre disse para ela, minha filha, se você não sabe de onde você vem... Então ele recolheu o mapa e deixou ver naves. Haver navios, não, mas haver naves. Enfim, quando ela voltou, né, vocês sabem que, né, que esse caso de abdução, eles esqueceram, né, eles foram induzidos ao esquecimento da abdução, mas quando ela entrou em hipnose regressiva, ela redesenhou o mapa. Quando ela desenhou o mapa, tinha uma astrônoma, que ficou muito famosa por causa disso, chamada Marjorie Fish, que resolveu achar, num raio de 50 estrelas ao torno do Sol, em torno do Sol, aquela configuração estelar. Tá? E, bom, ela fez isso à mão, porque na época dela não tinha computador, não tinha nada. Então, ela ficou fazendo as contas, ficou vendo os catálogos de estrela, ela teve um trabalho enorme e acabou achando uma configuração que seria, então, Zeta Reticuli, tá? A constelação de Zeta Reticuli. Ela, então, o sistema solar, o sistema estelar Zeta Reticuli. Mas foi muito criticado isso porque o próprio Carl Sagan, o Hynek, eles diziam que, bom, ela tinha encontrado uma coisa aleatória, né? Ela não tinha nenhum elemento para dizer que aquele sistema estelar era o representado. Muito bem, mas durante décadas o mapa, a interpretação da Marjorie Fish foi o que prevaleceu nesse caso da Betty Hill. Só que em 1996 ou 8, não estou mais me lembrada direito, um cara que era estudava agroglifos, chamado Kai Borg, e um companheiro lá dele, eles resolveram colocar tudo no computador. Porque eles achavam, por exemplo, que alguma representação do mapa tinha a ver com anéis, tá? Tinha a ver com uma série de coisas lá. Então, eles colocaram os dados todos no computador e o que eles descobriram? Eles descobriram que aquilo era uma datação cósmica, tá? Que aquela configuração estelar era o ponto de vista da Betty Hill da nave, que a nave estaria atrás de Júpiter, tá? E Marte, então ela viria Júpiter, Marte, o cinturão de asteroides e os planetas internos, tá? E o Sol, tá? Que estava lá marcado como um pontinho. Então, eles estudaram tudo isso e descobriram que a abdução teria continuado a nível mental, tá? Porque eles tiveram vários episódios, né? Depois da abdução, ainda esquecidos do que tinha acontecido, eles tiveram vários outros episódios. E o último episódio, que aconteceu num dia de setembro, outubro, depois, era a datação cósmica desse dia. Era a configuração desses planetas e asteroides, porque tinha os asteroides representados ali, e que seria a data do final do contato. Então, por que eu estou dizendo isso mesmo, hein? Porque a pergunta do Mirante... Não, foi a pergunta do Éder sobre a vida nas luas de Saturno, né? Aí, o que acontece? Tá? Dentro dessa configuração do mapa cósmico da Betty Hill,
se você for procurar, você vai ver que todos os corpos ali representados têm vestígios de objetos que podem ser de fatura humana. Tá? Saturno, Encélado, parece o viveiro de vida do nosso sistema solar. Parece que é. É uma coisa linda, te agradeço de ter se lembrado disso. Eu falei do mapa da Beth Hill para dizer que eles estão aqui, tá? Porque eles mostraram a ela o nosso próprio sistema solar. Quando ela perguntou de onde vocês vêm, eles disseram, bem, nós estamos aqui. E você sabe de onde você vem, aqui onde nós estamos, né? Entendeu? Então, é muito interessante isso, porque Encélado realmente parece, inclusive, um local protegido por essas inteligências, tá? Tem alguma coisa ali que protege essa lua, né? Entendeu? Então, o nosso sistema solar, realmente, nós estamos começando a conhecer, né? As fotografias da NASA demonstram amplamente, né, a existência de fatura de inteligência, de prédios, de torres. A Adriana Castro conhece isso muito bem, né? Então, é muito interessante, porque o nosso sistema solar ele está realmente povoado e parece que Encélado é o grande útero, né, da vida, né, da diversidade enorme de vida, desse tesouro, né, que é o nosso sistema solar. Tá? Obrigada pela sua pergunta, eu fiquei até emocionada, né, de lembrar Encélado. E aí eu estou te dizendo também que tem esse texto do mapa cósmico da Beth Hill, que pode te interessar sobre esse assunto, tá bom?